A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos falar em 2 Samuel capítulo 19, da atitude de Davi, do choro de Davi, da perca de foco de Davi por conta da morte de Absalão. Existem momentos, irmãs e irmãos, passamos por luta, é fato, não podemos perder o foco do que Deus tem para nós, do nosso futuro, do propósito que Ele tem na minha e na tua vida. Às vezes uma luta, uma adversidade, você perde o foco. Você entra em desespero e para de raciocinar. Você perde o melhor de Deus por conta de falta de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de sensatez, de equilíbrio. Foi necessário Joabe repreender Davi. E Joabe aqui representa o grande. Muitas vezes o Senhor repreende a mim e a você. Porque se a gente não despertar, a gente perde o melhor de Deus por alguma situação difícil. As dificuldades é para nos aprimorar. As dificuldades é para ter crescimento. As dificuldades é para a gente aumentar a nossa fé. As dificuldades é para a gente ter um grande foco no amanhã. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Deus sabe repreender, é o tema. Quem repreendeu? Joabe a Davi. E era necessário. E ali Joabe imita o nosso grande Deus. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Absalão era seu filho, é verdade. Mas Absalão era inimigo. Se não tivesse matado Absalão, o normal de um rei, quando ganhava a batalha, era matar o outro rei, né? O qual ele usurpou o seu reinado e toda a família. Mas Davi esqueceu disso. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando e morto, e chorando a morte de seu filho. Veja que a vitória se transformou em tristeza, porque ele, como um rei, ele tinha que dar uma palavra, né? A gente sabe quando existe algo que acontece, uma nova lei, quem é que apresenta? O presidente vem dar uma palavra à nação. E Davi era o presidente na época, era o rei. Ele não poderia entrar naquela situação. Ele tinha que ter equilíbrio, sensatez, prudência, porque ele era um chefe de Estado. Você às vezes é mãe, é pai, você é uma profissional, você é um pastor, você é um líder, um obreiro. Você não pode perder o equilíbrio, porque tem pessoas que esperam uma palavra sua, tem pessoas que dependem de você, seja o que for que esteja acontecendo. Peça equilíbrio, peça paz e orientação ao Senhor. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem na batalha envergonhados. Veja que eles voltaram, ficaram em silêncio, envergonhados. Só que eles ganharam a batalha. Só que muitas vezes eu e você agem assim. Ficamos em silêncio por alguma luta onde Deus já deu tanto livramento, onde Deus já fez tantas coisas na minha e na tua vida, e a gente tem consciência disso, onde Deus já deu outras vitórias. Não deixa essa dívida, essa tristeza, essa rejeição, essa traição, esse problema financeiro fazer você perder o foco. Porque Deus já fez coisas lindas na sua vida. A dor passa, tudo nessa vida passa. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Veja que ele perdeu totalmente o equilíbrio. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos, filhas e a vida das suas esposas e concubinas. Veja que ele foi ingrato, até sem sentir, né? Porque a dor era tão grande que ele perdeu a noção, o tempo e o espaço de tudo que poderia acontecer a ele e à sua família. E às vezes uma pequena luta você se desespera. Você perde o melhor de Deus se você não vigiar. Tudo que está passando tem uma finalidade, tem um propósito, tenha calma.
O Senhor odeia os que ama aqueles que odeiam. Ele está dizendo, o Senhor odeia a gente. Mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Não é sério? Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão tivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Muitas vezes a gente age assim com Deus. A gente chora, a gente se desespera, a gente murmura por algo que deu errado, que na realidade é um livramento. Isso que está acontecendo é um trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Mas a gente se descabela, a gente murmura, a gente fala bobagem. Vamos vigiar. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. Esse será o pior desastre da sua vida, com certeza, né? Ele perderia todo o seu exército. E Joabe estava centrado. Joabe sabia que tinha que fazer alguma coisa. Você que é esposa, aconselhe o esposo. Aconselhe você que é pai, mãe. Aconselhe quando vê se perdendo. Porque a perca, a falta de equilíbrio, o pecado traz consequência. E se Joabe não tivesse ali agido por direção do Senhor, Davi ia se perder. Ele era rei, ele tinha responsabilidade com a nação. Você tem responsabilidade no seu trabalho, na sua faculdade, com a sua família, na igreja. Não perca o foco. Não deixe que essa luta, essa provação, essa dificuldade faça você perder o melhor de Deus. Então o rei se levantou, foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Veja que foi necessário Joabe repreender Davi. E muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas porque o Senhor está nos repreendendo, para nos despertar, para a gente não perder o melhor de Deus, porque a dívida está fazendo você perder a fé. Você esqueceu que Deus pode todas as coisas. Lembra que Deus mandou Pedro abrir a boca de um peixe no mar e tirar a moeda para pagar aquele imposto? Deus faz hoje do mesmo jeito. Ora, pede calma, equilíbrio e vai buscar o Senhor. Ele tem estratégia para você pagar essa dívida. Agora, com desespero, perdendo o foco, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Não é verdade? Aqui em Josué 1, o verso 8 e 9, foi uma hora muito difícil para Josué. Afinal de contas, Moisés, o grande líder deles, tinha morrido. Mas quem estava com eles era o mesmo que estava com Moisés, era Deus. Aí Deus dá uma palavra. É a palavra que Deus dá a mim e a você. Como Joabe repreendeu Davi, agora Deus dá uma orientação a nós. Primeiro ele repreendeu Davi, porque ali foi na direção de Deus. Agora Deus tem uma palavra para essa luta sua, para essa dificuldade, para essa dor, essa tristeza, essa rejeição, essa mentira, essa falsidade. Olha a orientação do Senhor. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, quer dizer, fale sempre da palavra. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Aqui o Senhor diz, fala da palavra, luta para viver a palavra, luta para crer, para ter fé e fala nesta palavra e vive ela. Porque você fazendo isso, tudo lhe vai bem. Independente da sua luta, não perca o foco do Senhor. Faça a vontade dele em tempo e fora de tempo, chorando e sorrindo. Porque a maior dor Jesus passou por mim e por você na cruz do Calvário. E ele não merecia nada daquilo. A gente merece, mas ele não. Lembre da minha ordem, o Senhor falando a Josué. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Era exatamente que Joabe teve que despertar Davi, porque o Senhor também estava com Davi. O Senhor estava com Davi em qualquer situação, mas só que Davi, por um momento, perdeu o foco, né? Esqueceu que era rei, esqueceu que os seus soldados ganharam a guerra. Quando Deus dá um não, é vitória.
Pode ter certeza disso. Aqui Isaías 41, 13, para terminar. Olha o que o Senhor fala para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu o seguro pela mão e lhe digo, não fique com medo, pois eu os ajudo. Deus ajuda a mim e a você. Não fica com medo. Descansa, não perde o foco. Não te desespera como Davi se desesperou. E olha que ele se desesperou por falta de sabedoria, porque a guerra tinha ganhado. E se ele perdesse aquela guerra, teria morrido ele e toda a sua família. Veja como ele perdeu o foco por um momento. Não perca o foco nessa situação. Essa situação vai te trazer vitória. Essa situação Deus quer abrir a tua visão. Vamos orar para que Deus abra a visão. Lembra na hora mais difícil de Agar, que ela colocou o menino assim para morrer, que o Senhor abriu os olhos dela e tinha água para ela dar a Ismael? Tem água, que água é a palavra de Deus. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Beba, como aqui Josué capítulo 1, 8 fala. Não saia da palavra, independente da sua luta. Porque é a palavra que vai te dar direção, é a palavra que vai te mostrar o foco e a vitória. Não se desespere. Deus tem vitória para mim e para você. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.